gratidão. E aqui o relato de uma pessoa que está literalmente desmontando, desmoronando. Segundo ela, tudo desmorona, tudo está desmoronando. Ela vai para um lugar, desmorona, ela vai para outro, desmorona, e ela não sabe mais o que fazer, né? Então, o que é instrução superior, né? O que acontece quando a gente começa esse processo, né? Então, a primeira coisa, esse desmontar, desmoronar, é natural, né? Por quê? Porque a gente está entrando em alinhamento com nós mesmos. Então, tudo que não está em alinhamento tende a essa sensação de desmoronar. Não quer dizer que a gente esteja, que tudo vá desmontar, né? O que está desmontando, na verdade, são as nossas crenças, são as coisas que a gente acreditava, são os dogmas, os preconceitos, né? As armadilhas, a mente lógica, enfim, todos esses processos que a gente foi armazenando e que a gente foi colocando, né? Guardando dentro desse baú, nesses infinitos movimentos que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente tem a tendência a armazenar, ou a gente tem a tendência a resistir, ou a gente tem a tendência a repetir processos e querer as coisas muito engessadas, muito, né? A famosa organização que não é tão organizada, é mais um processo mental do que uma organização de fato. Quando a gente fica muito preso a isso, com uma energia dessa, né? Elevada, isso tende a desmontar, desmoronar, mas não significa que está acabando, né? Que acabou. Significa que você está entrando num novo movimento, num novo ciclo, uma nova possibilidade. Por quê? Porque para entrar a energia, a nova visão, nova perspectiva, a gente tem que deixar para trás, deixar ir o velho. Se a gente não deixa ir, não tem espaço. Não tem espaço, porque você continua acumulando, continua trazendo aquelas coisas que já não são necessárias mais. Então, esse momento atual é um momento muito forte, muito intenso, e a gente vai entrar num mês aí de organização, né? Um mês 9, né? Falo por experiência própria, que é o meu mês também de aniversário. Então, é um mês que acontece, né? De virginianos, né? Assim, falando a grosso modo, né? Por quê? Porque quando a gente entra num processo evolutivo, a gente, obviamente, que tem essa questão de horóscopo, de signo, né? De astrologia, de tudo isso, existe impacto energético, né? Dos nossos, do momento que a gente nasceu, a influência, né? Do que estava presente ali, né? Em termos de energia, o ascendente, etc. e tal. Mas quando a gente participa, né, e começa a fazer esse processo de evolução, isso também muda. Porque a astrologia, né, a gente acaba recebendo um novo impulso da astrologia cósmica, né? Então tem outros movimentos que acontecem dentro daquele cenário que a gente nasceu, mas de uma forma mais ampla, porque a gente vai se conectando às energias mais amplas também. Então, esse movimento que vem agora do próximo mês, né, por isso também muitas pessoas estão passando já por essa arrumação mais forte. Porque a passagem do mês 8 para o mês 9 o 9, né, normalmente é uma finalização. Então, finalização de ciclo, começo de um novo ciclo. Tudo que a gente tem que fazer é finalizar, e no momento que a gente está finalizando, significa que a gente já está entrando num outro ciclo, né? Então, nada termina, na nossa visão linear aqui, né? Terminou, agora eu vou começar outro. Não, está terminando um, por quê? Porque a nossa consciência já está entrando em outro. Então, ela vai deixando para trás aquilo que já não serve mais, e ela vai adentrando num ciclo mais elevado. Então, sempre vai ser para melhor, sempre vai ser para o nosso bem maior, sempre vai ser para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, sempre. Só que a gente vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais livre. Então, esse é o objetivo desse processo evolutivo, é a gente ir se liberando. Como é que a gente se libera? Se entregando ao processo. Então, não tem saída, a gente tem que se entregar ao processo, a deixar o nosso ego, né, as nossas questões, né, egóicas,
a vaidade, etc. Todas essas coisas que a gente acredita que são necessárias, quantas coisas e tudo mais, para a gente conseguir dar esse salto. Então, esse desmontar, esse desmoronar, essa sensação, ela está acontecendo, de fato, ela não é só uma sensação, ela é uma realidade. Por quê? Porque a gente está se deslocando, a consciência está se deslocando de um nível para outro. Então, o que significa? Significa que aquele nível, eu estou colocando a energia sempre para o nível mais alto. Por quê? Porque se eu não coloco, a energia não se desloca. Então, a energia para o nível, eu estou colocando para um nível mais alto, então ela vai levar aquele ser para um nível mais elevado dele mesmo. Então, o ser que fica naquela energia estagnada, ele fica ali no mesmo lugar, a energia não se desloca. A consciência está indo, mas o ser está ficando, porque está resistindo. Então, o movimento solta. É sempre o soltar, gente. Como é que a gente solta? Né? Então, essa pessoa está se sentindo desmontando, desmoronando, mas ela não consegue soltar. Então, o soltar significa que justamente deixa que isso aconteça, permita que isso aconteça. Por quê? Porque quando você permite que isso aconteça, acabou. Aquilo foi, aquela energia vai se deslocar para um outro momento, um outro ciclo, um outro movimento, porque a consciência continua. Nós continuamos, né? A nossa evolução continua. A tendência dos seres humanos é o apego, e isso é totalmente contrário à evolução. Então, a energia do desapego, ela tem que ser incorporada. Então, o que significa? Eu não sei o que vai acontecer. Desapego. Não sabe, porque é desconhecido. Não sabe, não sei. Mais uma razão para a gente se desapegar, né? Deixar aquele fluir, não ficar colocando o intelecto. Então, todo o trabalho na nova era, vamos chamar assim, né? O trabalho evolutivo, o trabalho de a gente crescer, de a gente amadurecer, de a gente co-criar conscientemente. A cocriação consciente, gente, o fator mais importante dela é o desapego. Né? Então, existe um movimento assim contrário, né? Então, para tudo tem um paradoxo, uma coisa que você fala, nossa, mas eu não tenho que ficar ali, né, fazendo aquele trabalho para ele se manifestar? Não, você já fez aquilo ali, você tem que soltar, né? Aquele movimento não é um movimento para você ficar fazendo com a mente. Por quê? Porque quem cria, quem co-cria é o nosso eu superior, né? A vontade superior, o eu superior, que manifesta através de nós. Então, a gente, como mente física, tem cada vez menos ação, né? Menos atividade. Você vai ter a ação consciente, inspirada no momento que você tem que ter. E não mais ficar fazendo, né? Como os seres humanos saem o tempo todo para fora e vão lá preencher a sua vida de coisas. Né? Então, há pouco eu escuto uma pessoa falando assim, nossa, eu não tenho tempo, porque eu tenho tantas coisas para fazer. E aí, né, o meu próprio ser tentou colocar, né, alguma coisa para essa pessoa que estava ali comentando essas coisas, mas não encontrou palavras e nem argumentos, nada. Então me veio uma voz e disse, silêncio, não diga nada, porque essa é a forma de colaborar. Então é assim, gente, a forma da gente colaborar em muitos casos é o silêncio, porque no silêncio está a energia que a pessoa precisa. Por quê? Porque ela está precisando de silêncio. Porque se ela tem muitas coisas para fazer o tempo todo, ela está na mente. Então ela não tem tempo, o eu superior dela, centelha divina, não tem tempo para acessar, para estar em contato com ela mesma. Então o que a gente vai oferecer? O nosso silêncio, que é o silêncio do ser interno, de um ser interno para outro, para que, de alguma maneira, a energia possa contribuir.
né? Então a gente está sempre contribuindo com as pessoas, está sempre aprendendo, está sempre ensinando, sempre aprendendo, sempre fazendo esses movimentos, desde que a gente não obstrua o canal e não se ache melhor que os outros, né? Então o movimento, o que que é? A pessoa está tendo esse movimento, a seu próprio movimento interno vai saber o que fazer, né? Então a pessoa está assim, ela está achando que tudo está desmoronando, deixe que o próprio movimento interno reorganize tudo isso. Por quê? Porque o interno vai saber, sabe o que está acontecendo. Então ele vai reorganizar tudo isso de uma forma coerente com o eu superior, com aquilo que a pessoa veio fazer. Porque ela vai começar a se reorganizar, suas energias vão se reorganizar para a sua atividade, para a sua missão, o que quer que seja, o seu propósito, mas é para um outro nível de consciência. Então já está sendo sinalizado que outro nível de consciência já está se formando, necessário ela sair de onde está, porque aquilo já não serve mais, né? Então a simplificação desses processos é fundamental. Então quando uma coisa não funciona, você, né, não é abandonar, mas questiona com o superior, é isso mesmo, não é? E já aquilo vai se alinhar energeticamente. Por quê? Porque tudo é energia. Então a energia precisa se reorganizar para seguir o seu caminho correto. E quando ela segue o caminho correto, tudo se reorganiza e vai para o próximo passo e assim sucessivamente. O que a gente não pode é a gente ficar questionando muito ou ficar ali bagunçado naquele processo sem o nosso movimento interno. Ou então perguntando para alguém lá fora. Porque aí desorganiza completamente. Por quê? Porque o outro não está nesse movimento. Então ele não tem nem ideia do que está acontecendo com você. Então ele vai começar a dar explicações ou palpites, opiniões a partir do ser físico, né? E o ser físico, obviamente, que não vai compreender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, o processo interno, ele é interno por isso, né? Então, ele tem que ser escutado a partir de um outro nível de consciência, de uma intuição, de um nível mais amplo e não de algo meramente físico, não uma opinião de alguém, nada disso, né? Não que não sirva, mas muitas vezes não corresponde ao que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, o que é aconselhável, né? O que é sugerido nesses momentos? O silêncio. Entrar em silêncio para reorganizar aquelas energias. Por quê? Porque o silêncio, de novo, ele traz a coesão, né? A organização das energias, a sua capacidade objetiva somada à sua capacidade subjetiva. Então ele reorganiza tudo para você perceber o que está acontecendo, né? O que você precisa fazer, mas precisa, em primeiro lugar, se acalmar, né? Acalmar o coração, relaxar, silêncio, se sintonizar internamente, para que a ação seja uma ação consciente e não uma ação de fuga. Porque muitas vezes, diante dessas circunstâncias, a gente sai correndo, né? Fala, não, tem que fazer isso, vou fazer aquilo, e sai em fuga fazendo coisas, achando que precisa fazer um monte de coisas para resolver isso, aquilo, aquilo outro. E não é nada disso, são só movimentos da consciência que estão projetando essas coisas no nosso corpo físico, na nossa emoção, na nossa mente, e a gente está percebendo. Então a gente tem que se acalmar para que tudo isso flua, né, tranquilamente, e aí a gente vai perceber de fato o que deve fazer, se deve, né, se deve fazer. Porque normalmente quando acontece, começa a se desmoronar tudo isso, tem um tempo para reorganizar, né? As coisas não são imediatas, porque ninguém é biônico, né? Que pega e faz aí o seu salto e já resolve tudo. Então essas energias vão se organizando e a pessoa também vai se reorganizar. As energias vão trabalhando na pessoa e a pessoa entra num outro ponto vibracional. Então essa mudança de ponto vibracional, a gente está numa determinada frequência, está passando para outra, e isso gera todos esses movimentos.
Então, esses movimentos precisam ser trabalhados internamente com calma. E aí vai se passando para outro nível, para outra frequência. Entendendo que tudo acontece quando a gente... Como que acontece? Por que acontece isso, né? Porque a pessoa percebeu, tomou consciência. Então, quando a gente toma consciência de algo que a gente não tinha, a gente estava inconsciente dessas coisas que estão acontecendo no planeta, né? Então, transição planetária, tudo isso. Vamos imaginar que pegou uma pessoa que estava completamente inconsciente disso. De repente, ela começou a assistir algo, começou a sentir algo, começou uma movimentação interna e ela tomou consciência de que era um ser divino. Obviamente que em algum nível que ela tomou consciência, vai repercutir, vai chegar na matéria física e a matéria física vai responder. Né? Então, responder significa, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse relacionamento, por exemplo? Meu Deus, não tem nada a ver comigo. Subi a montanha errada. Né? Então, acontece. Né? Mas aí você vai se deparar com a situação. E aí o que vai fazer? Vai sair correndo? Né? Não. Tem que tomar consciência, com calma, e ter um movimento interno que vai te ajudar a sair, se tiver que sair, daquele relacionamento. Porque isso vai acontecer. É inevitável, gente. Então, quando você tem pessoas, uma pessoa quer evoluir, a outra não quer. Uma está numa linha do tempo, a outra está em outra. E começam a divergência, porque a divergência começa no mundo físico. Né? O ego, uma pessoa começa já não está mais alinhada com a outra, a coisa começa a não funcionar muito bem. Por quê? Porque elas já estão em processos diferentes. Então, se uma toma consciência de algo e fala, não, esse aqui não é a minha praia, vai impactar o conjunto. Né? E isso, não tem nenhum mal nisso. O que vai acontecer é que isso é um processo que a pessoa vai aprender com esse processo, ambos, e isso tem que ser feito de uma maneira mais saudável possível, porque isso faz parte da vida daquelas pessoas. Agora, pode ser o contrário também. O contrário é, você encontra alguém, você fala, meu Deus, por que eu não encontrei antes, né? Tudo bate, a conversa, isso, aquilo, é tudo, né, fenomenal. Mas não é para você ficar ali, ou casar, ou nada disso. Aquilo acontece porque aquilo tem uma finalidade interna. Aquilo é um encontro que a gente fala, chama gênio, etc. Por quê? Porque a alma da pessoa está despertando, ela está despertando em algum nível, e encontra alguém, ou esse alguém é colocado no seu caminho por ressonância, para apoiar o seu processo de despertar. Então é como um catalisador, né, daquela energia. Então você encontra alguém, né, isso é uma experiência extraordinária, eu falo por um tipo de experiência que passei. E você fala, minha nossa, eu co-criei. E é uma experiência que você é deslocado. Então você passa a ficar durante algum tempo, né, justamente para perceber, porque a experiência sempre já dá consciência sobre o nosso avatar. Então uma experiência de despertar da alma, entendendo o que é o amor incondicional, o que é o amor humano, ou seja, você começa a ver o que é uma coisa, o que é outra, sentir mesmo, perceber, essa vivência te desloca um nível de frequência e de consciência sobre aquilo. Então você caminha dentro daquela situação, vive aquela situação num outro nível. Por isso que aí você passa a entender o que é o amor, o que é o amor humano, o que o humano criou em termos de amor. Não tem nada a ver com amor. É um apego, é posse, não tem nada a ver com amor. Agora, um amor interno, um amor de almas, é totalmente diferente, completamente diferente. Porque ele não leva apego, ele leva uma libertação gigantesca. Então, esses movimentos acontecem, né, desmoronou alguma coisa, mas aí na sequência vem outra coisa que une, que traz uma experiência positiva.
Não que o desmoronar não seja uma experiência positiva. Vai de como a gente vive aquilo. A gente pode viver com uma libertação grande, né? A gente já não ter tanto apego, então a gente vive aquilo e fala, nossa, mas aconteceu isso, mas me libertou, né? Porque agora eu estou em outro ciclo, estou vivendo outra coisa e tenho que viver outra coisa. Então, esse movimento de a gente ser positivo diante mesmo das circunstâncias faz com que a nossa energia, a nossa vibração se eleve. Então, a gente vai entrando numa nova frequência, numa nova situação positiva. Né? Por quê? Porque sempre é positivo, sempre é para o bem, né? Sempre é para a gente aprender mais, é sempre para algo, para o próprio benefício e, consequentemente, dos outros. Só que a gente tende a ver com essa sensação de que perdeu alguma coisa, né? Aquilo não deu, mas não tem nada disso, porque a gente nunca está perdendo nada nem ganhando nada. A gente está vivendo intensamente os processos e compreendendo que sempre é para o nosso bem, sempre. Né? Então, a vida superior, né? As leis superiores atuando na nossa vida, elas nos dão a sustentação de compreender esses processos. Então, é isso que falta na vida humana. Então, a vida humana, quando acontece uma coisa, a pessoa desmorona. Por quê? Porque ela não está imbuída da lei divina. Então, ela não está imbuída de que Deus, né, que tudo está sendo de alguma maneira cuidado e que aquilo faz parte do processo, porque senão não abre espaço para outra coisa. Então, a gente ter essa consciência e ter essa emoção, né, essa inteligência emocional bem resolvida, ou pelo menos mais resolvida, auxilia a facilitação desse processo e a saída rápida de uma coisa para outra. Rápida, entre aspas. Né? Mas, o que a gente vai utilizar de argumentos, né, ou que nós mesmos podemos fazer para sairmos rápido disso? Sermos positivos, nos mantermos positivos, nos mantermos alegres, mesmo diante do que for. Por quê? Porque você sabe que vem outra coisa muito melhor. Muito melhor. É uma vivência muito mais integrada, muito mais unida, muito mais fluida do que aquilo que você passou lá atrás, porque você não tinha a consciência que está tendo agora. Então, por mais que a pessoa esteja desmoronando, agora a consciência já está se moldando para um outro nível. Então, ela vai começar a perceber coisas que não percebia antes. Né? E o fato de acontecer isso é magnífico. Por quê? Porque nada mais vai ser como era ali. Né? E a pessoa não vai ficar mais presa àquelas coisas do passado, vivendo aquelas crenças limitantes de uma humanidade separada da fonte. Então, agora tende a intensificar esses processos para a gente encerrar momentos, né, que precisa encerrar, mas sabendo que sempre vai iniciar outro. Né? Não acaba. Por quê? Porque a vida flui, né? A consciência continua, as energias continuam trabalhando, a gente continua trabalhando e tudo vai crescendo, tudo vai melhorando. Então, o importante é a gente não se abater, né? E não ficar achando que aquilo, né, é um movimento que não é do todo, que não é divino, né? Então tem pessoas que já falam, nossa, Deus está contra mim, né? Aquelas coisas. Não existe nada disso, ninguém está contra ninguém. E o processo agora, com o aumento, né, do número de pessoas, né, também que estão chegando no planeta, veja, imagina, temos crianças, né? Crianças evoluídas chegando no planeta, mais ainda. Significa que mais luz vai entrando. Então, tem a luz que entra através do planeta, através do Sol central, através de todos, né, todo esse processo da natureza. E tem a luz que vem através dos seres que trazem as frequências, que fazem esse trabalho. Tem a luz daqueles que despertam e tem a luz das crianças, que já são crianças, né, evoluídas, que já são crianças aí com luzes, né, muito grandes, que já carregam uma lanterna enorme e que estão chegando cada vez mais para ajudar os adultos, né, nos seus próprios processos de transformação. Então essas crianças vão ancorar, já estão, né, ancorando energias de outros planetas, de outras órbitas, etc., porque são crianças já evoluídas, ou seja, não é uma criança que vem e que vai passar por esses processos. Ela já vem com a sua missão.
Então, ela já está numa frequência que uma criancinha daquela, junto com, né, em determinada situação onde ela está vivendo, ela já impacta o entorno sem fazer nada, né? Então, a criança, o fato dela existir, já está mudando tudo que está ao redor. Então, tudo isso vai sendo facilitado para que a Terra entre nessas frequências mais altas, para que a gente passe a viver de uma forma evolutiva, para que a gente comece a trazer, manifestar nessas linhas do tempo com mais rapidez, facilidade, e os movimentos já se deem, né? Então, o próximo passo são os sistemas que precisam ser totalmente reconfigurados para que estejam em conformidade com a consciência humana, né? Então, a evolução da consciência, ela impacta tudo, né? Absolutamente tudo. Por quê? Porque é uma mudança de energia, então uma mudança de frequência. Isso significa que a gente tem que, ao expandir da consciência, né, ele vai trazendo cada vez mais novas perspectivas. Então a gente vivia numa perspectiva pequenininha, né, dentro de uma caixinha, aí a gente sai da caixinha, começa a ampliar. Todos os sistemas, tudo como a gente vivia, como tudo isso opera, tem que ser reformulado. Por quê? Porque tem que trazer, tem que estar em linha, alinhado a quem somos, a quem estamos nos tornando, né? Então, a consciência, quanto mais ela evolui, mais necessárias serão as tecnologias extraterrestres. Porque não tem tecnologia na Terra. Que tecnologia na Terra? A gente vai ancorar um negócio desse. Então, tem que ter tecnologias de fora da Terra, tecnologias que permitam, em todas as áreas, né, nas ciências em geral, medicina e tudo, tecnologias que ajudem os seres a evoluírem, se curarem, se tratarem com facilidade, né? Essas câmaras de cura, né? A questão da cura energética, né? Que está dentro desse processo todo também, que sem esse processo, né, a gente ficaria ali milhares de anos tomando alguma coisinha, né, tomando uma pílulazinha e caminhando, achando que está curando alguma coisa. Então, toda a tecnologia, ela precisa estar alinhada à nossa consciência. Então, os seres mais evoluídos, eles vão trazer essas tecnologias de alguma maneira para ancorar aqui a frequência, né? Então, ou seja, se o planeta, como é que um planeta pode estar com duas formas de vida, entre aspas, né, desalinhadas, opostas? Um está evoluindo, outro não está. Não existe. Então vai chegar um momento em que isso tem que se consolidar, que essas coisas têm que se separar, é inevitável, e o que vai ancorar as novas tecnologias são as novas linhas do tempo. Então, não tem nova tecnologia naquilo que não quer evoluir. Nova tecnologia vai estar naquilo que quer. Então, tanto para os seres humanos como para os animais, para os vegetais, né? Então, a poluição, né, que foi criada, tudo isso tem que ser tratado. As águas, os mares, os oceanos, tudo tem tecnologia pronta, né, tecnologia que já existe, para trazer todas essas mudanças e regenerar essa Terra, regenerar esse planeta, para ele entrar num ciclo novo. Então, o ciclo evolutivo é um ciclo onde a gente não vai ter mais o que a gente tinha, né? Não tem como ter indústrias ou qualquer tipo de negócio, né, que visa a destruição do planeta e a venda das coisas do planeta como se fossem mercadorias, né? Então, tudo isso vai passar por um processo de revisão, de reorganização, a partir das leis maiores e a partir das energias, das frequências. Então, cada frequência, cada realidade que a gente acessa, né, muitas vezes a gente tem, uma outra pessoa comentou também que acessou alguma coisa diferente. Então, isso é muito importante. É importante a gente estar com as nossas antenas ligadas. Por quê? Porque isso é um processo evolutivo, né? Não é a gente ficar no velho mundo assistindo
essas notícias, isso tudo é coisa velha, gente. Isso aí não tem nada de evolutivo, isso é uma perda de tempo, é uma coisa que são coisas que são fabricadas para distrair as pessoas do seu próprio processo, né, interno. Então é importante a gente estar focado no nosso processo interno, como essa pessoa percebeu. Teve experiências paranormais, né? Experiências além do seu nível de consciência que ela estava habituada. Mas ela coloca que foi tão real que parecia que ela estava vivendo aquilo. Então, quer dizer, ela não estava num estado de sono, né, ou de meditação profunda. Ela estava num estado um pouco mais elevado. Então veja como é importante isso. Um pouco mais elevado significa que você está tranquilo, você está num estado onde isso acontece. Estados contemplativos. Então, o estado contemplativo nos leva a ter experiências desse tipo. Então você passa, você pode ver, você pode acessar, você pode perceber outras realidades, você pode inclusive sintonizar com outra civilização ou como os seres, né? Muitos, né, que estão na Terra não são da Terra, e temos muitos, né, extraterrestres, etc. Eles estão em outro nível, né, de frequência. Então, muitas vezes você está naquele nível contemplativo, você está naquele estado, e você acessa eles. Por quê? Porque eles estão a serviço, eles estão trabalhando. Né? A gente pode não ver eles fisicamente por conta da densidade que a gente está, mas eles estão aqui. E isso se torna uma coisa normal, natural de acontecer. Então, mais pessoas estão acessando, estão percebendo que existem outras vibrações, sentiu presença, sentiu vibração, sentiu outra frequência, que era muito mais suave, que era muito mais tranquilo, etc. Então, é aí onde a gente tem que estar. Né? Então, aí a nossa consciência ela vai se conectando a essas possibilidades, e quando isso acontece, essa experiência, não é que você fala, não, eu preciso ver para crer, né? Por quê? Porque é uma experiência interna, uma experiência da consciência. Então, essas experiências vão te auxiliando a captar essas frequências, captar essas energias, informação, porque dali vai vir informação. Então, com certeza a pessoa precisa de alguma informação daquele nível, mas ela simplesmente captou o estado, captou a vibração, mas ainda não entendeu a informação. Então isso começa a se ampliar, a ponto de a gente conectar, né? Porque a ferramenta principal que a gente tem também da nova era, nova consciência, a ferramenta são os registros, né? A primeira ferramenta são os registros akáshicos. Então, os registros lá é um banco de dados, de informação de toda a nossa existência, né? Tudo que a gente, as nossas existências, de tudo que a gente pode, tudo que a gente fez, tudo que é necessário está lá. Então, muitas vezes você capta uma informação, mas você não compreende naquela hora, porque não está disponível para você. Porque você não tem consciência para entender aquilo naquele momento. Mas você fez uma captação, você percebeu que existe algo mais. Então, o seu corpo, o seu cérebro, os seus mecanismos internos vão sendo trabalhados e preparados para isso. Por quê? Porque a sua antena, né, o seu despertar, a sua pineal, tudo isso vai sendo ativado para que a gente, no momento certo, consiga receber a informação de uma forma intuitiva, de uma forma direta. E que informação? A informação que a pessoa precisa. Então, pode não ser a mesma que o outro precisa. Então, esses caminhos do contato com outras informações, outras energias, etc., ele começa a acontecer justamente com as frequências mais altas que vão nos elevando, né? Elevando o ser para o contato direto com a fonte. Então, se nós estamos nos conectando à fonte divina, fonte, o todo, o que tem o todo? O todo tem tudo. Então eu posso conectar, você pode conectar o que você quiser, você pode acessar o que você quiser, mas você vai ter que trabalhar nesses canais, você tem que trabalhar a sua própria capacidade para acessar. Então, nesse movimento que a gente está fazendo de perguntas e respostas, existe esse
acesso, esse canal, né? Ou seja, tudo isso está sendo trabalhado para que mais seres desobstruam, vamos chamar assim, né? Esses canais, para que eles mesmos possam acessar aquilo que é necessário para eles. Né? Então, essa fonte de informação, uma das ferramentas são os registros que nós carregamos, está tudo lá, né? A gente não carrega dentro da gente, né? Dentro do nosso cérebro, porque senão a gente não teria, explodiria, não teria capacidade de a gente. E para que a gente teria tudo lá dentro, né? Então, como comentei algumas vezes também, não adianta você armazenar informação, né? O que importa é na hora que você precisa, você pegar um livrinho da prateleira com 2 páginas que você precisa e ponto, né? E depois aquilo volta para lá. Então, você não ficar poluindo a sua mente como é feito na terceira dimensão. Terceira dimensão é o quê? Poluente. Informação é tudo poluente. É tudo poluição visual, poluição de informação, poluição sonora, tudo. Então, tudo obstrui os canais mentais e ele fica todo fragmentado, todo perturbado, porque ele está recebendo aquele aquela enxurrada de informação, de desinformação, e não sabe fazer com aquilo, porque a desinformação vai impregnando tudo e não traz nada, porque desinformação não traz o que ele precisa, e o que ele precisa não entra, porque está num outro nível de frequência. Então, essa terceira dimensão que está sendo limpa, todos os sistemas vão sendo limpos justamente para que isso possa estar num nível. Quando eu limpo os sistemas, é como a gente limpar uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Você quer fazer um movimento de limpeza da mente? Limpe o chão. Gente, isso é fantástico, né? Então, está associado ao piso. Ao piso. Por quê? Porque a mente concreta, você quer limpar ela? Muitas das pessoas falam, você fez uma limpeza aqui, me senti super leve. É isso mesmo, ela está associada à mente. Então, imagina um planeta cheio de concreto, cheio de lixo. Você sai nas ruas, tem lixo, né? Dependendo da cidade onde a pessoa mora. Isso tudo é a poluição da mente. Isso tudo é obstrução dos canais mentais. Por quê? Porque aquela monte que você sai, o que está projetando na mente? A pessoa jogando lixo no chão, toda aquela bagunça. Isso obstrui, isso atrapalha, isso polui a mente. Então a mente tem que estar limpa, clara, com clareza. Então a gente tem que fazer esse exercício de manter a clareza mental. Aí nós recebemos informação superior, aí nós recebemos instrução. Aí a percepção flui, a intuição flui. Por quê? Porque está limpo, porque não tem nada obstruindo. Então, todos esses processos vão sendo arranjados, né, ou arrumados em função desse movimento, né, das frequências. Então, tudo que a gente tem que fazer, né, nessas horas, né, seja como a pessoa sentiu, tudo isso que passou, é a gente se acalmar, centralizar, né, no nosso coração, limpar a nossa mente, relaxar. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso, todo o processo de expansão, é só uma mudança de perspectiva, é só uma mudança de percepção de uma vida física para uma vida mais ampla. E essa reintegração, muitas vezes, custa, né? Custa por conta da resistência que se criou na terceira dimensão. Então, muitos seres não podem nem ouvir falar, né? Como? Extraterrestre? Não bate a porta. Né? Por quê? Porque tem medo. Ele fala, o que é isso? O que são esses, né? E não está entendendo que é tudo a mesma coisa, né? E que ele também veio de onde, né? Então, esse movimento, né, vai ser desmistificado, gente, quando acontecer um contato maior, né, quando tudo isso vier à tona, inevitavelmente. Então, aí, as coisas entram nos eixos, porque as pessoas vão perceber que isso não tem, né, é absolutamente o normal, né, e aí vão ser esclarecidos também a origem das pessoas, e tudo isso vai entrando nos eixos, e cada um vai fazendo o seu próprio trabalho interno e vai se conectando com outros, e tudo vai funcionando de uma maneira mais harmoniosa. Então, a gente não tem que temer nada, né, mas a gente tem que fazer esse processo com calma e
com simplicidade. Então não é para, se a gente coloca, porque tudo é crença, né? A tal da crença. Se a pessoa fala, não, mas isso é muito difícil, isso é complicado, ela está criando isso. Então a gente tem que ter a consciência de que não tem nada complicado, não tem nada difícil. Aquilo não é daquele jeito, ok, então vamos fazer de outro. Né? Transformação. A gente não pode fazer mais daquele jeito. Mudou. A energia é outra. Ok, vamos aprender, vamos fazer de outro jeito. Só isso. E aí a gente ativa em nós a capacidade de mudança, de aceitar a mudança, e não de resistir à mudança. Né? Então, aceitar a mudança. Agora, aceitar com alegria, porque ninguém está fazendo, ninguém está num processo desse por obrigação, né? A gente não veio aqui para falar, nossa, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Nossa, mãe, agora tem extraterrestre no planeta, quem são esses, né? E todas essas bobagens, né, que a gente foi acumulando por não ter contato, por nem saber o que existe, né? E agora a gente se depara com tudo ao mesmo tempo. Então, esse é o momento, tem vários eventos, né? Não sabemos exatamente como vão acontecer, mas eles têm que acontecer para romper, né? Romper com os nossos ciclos de ignorância, terceira dimensão, para que a gente possa entrar num ciclo mais expansivo e que todas as pessoas saibam disso, tenham acesso. Porque as pessoas têm que ter acesso, né? Como é que um ser não vai ter acesso à sua própria vida, né? À sua origem, etc. Todos têm que ter. Todos precisam saber disso, né? Não pode passar isso desapercebido. Então, esse é o momento de a gente se unir, né? De a gente se unir, se ajudar, porque um faz um processo, ajuda o outro e assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento de a gente também não levar as coisas tão à risca, né? Levar as coisas tão a sério. Tem que ter a alegria, tem que ter o humor diante disso, né? Porque no fim a gente olha para a gente mesmo e fala, nossa, mas era isso, mas era isso, a gente estava ali achando que era uma coisa do fim do mundo que chegava e não era o fim do mundo, era o fim de uma era individualista, né? De uma era que também fez parte do autoconhecimento, né? Dessa era do indivíduo se autoconhecer, mas muitas pessoas não buscaram autoconhecimento nessa era de Jesus mesmo, né? A era de peixes, né? Então a gente entrou na era de Aquário, que é a era da colaboração, que é o Sananda, que são consciências cósmicas gigantescas unidas, não é mais um ser sozinho, e que isso tem que descer para a Terra. Então é a manifestação dessa comunidade galáctica, vamos chamar assim, que vai ser o próximo movimento que tem que acontecer. Então, quando a gente começa a manifestar uma consciência cósmica, ela começa, se ela está sendo manifestada, ela está vivendo aqui. Então, não tem como você falar, não, eu vou deixar ela para lá, né? Você começa a viver aquilo. Então, tudo aquilo que está dentro dela começa a se projetar, começa a aparecer no mundo externo. Então, outros seres que estão nesse ponto, outras situações, outras tecnologias, tudo que corresponde a essa consciência cósmica começa a se manifestar. E é assim que se criam as realidades, né? Então, não tem como, é inevitável. Então, o que está em cima, né, tem que vir para baixo, é uma lei que a gente começa a perceber na prática, vivendo. Aí você fala, nossa, agora estou caminhando, estou vendo literalmente aquilo que eu um dia percebi, mas não tinha ideia. Como é que isso, né? Um dia eu me perguntei, mas como é que pode ter governos, né, que destroem as suas cidades e tudo? Como é que isso pode existir? Agora, como é que isso vai ser resolvido? Eu pensava, mas como, né? Você vai arrancar as pessoas de lá? Não, né? Então não existe, ninguém vai tirar ninguém. O que faz é a consciência. Ou seja, a nossa própria evolução, a evolução das pessoas que estão assistindo, que estão evoluindo, está mudando o entorno. Então a pessoa relatou um monte de coisa, ela está mudando um monte de coisa na vida dela, na família dela, na comunidade dela, tudo. Ela está mudando, porque ela está fazendo um processo dela. Ela não está mudando o outro, ela está mudando a si mesma. Mas isso é o suficiente.
E se a gente tem 10%, gente, 10%, não precisa mais do que isso, 10% de pessoas nesse planeta inteiro, imagina a gente ter 10% desses 8 bilhões voltados para a evolução, que estão fazendo seus processos internos, é inevitável mudar tudo, o planeta inteiro, porque é suficiente. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Se a gente está fazendo, você está fazendo parte desses 10%. Imagina, 90 não estão, 90 nem sabem, muitos nem sabem, né? Outros estão em outros estágios, mas muitos sequer sabem que isso existe. Então, faça parte desses 10%, né? Por quê? Porque quanto mais massa crítica, quanto mais pessoas fazendo isso, mais a gente muda o planeta e mais a gente traz essas novas realidades. Então, a própria frequência, gente, é a frequência. Então, a frequência vem com o quê? Né? Um pacote de frequência. A frequência vem a consciência inteira, a consciência cósmica. E aí, o que cada um vai fazer está dentro do seu plano e aquilo que ele também, por livre arbítrio, por conta própria, ele vai buscando, né? E acaba tendo experiências que trazem para ele sistemas de comunicação, participação em comunidades estelares. Então ele vai ampliando o seu mundo e vai percebendo que aquilo é muito mais do que ele podia imaginar. E isso traz um entusiasmo enorme, né? Porque a gente vai sair dessa mesmice desse planeta que ficou preso a esses sistemas burocráticos, a essa coisa, essa inércia, né? De pessoas que vão trabalhar, parece que estão vivendo por obrigação. Então a gente vai passar a trabalhar e é fundamental, gente, porque essas frequências, essa consciência, essas informações, essas energias, elas vão levar ao objetivo maior, que a energia crística traz, né? Que é o amor que vai unir as pessoas. O amor, não aquele amor, né? Como eu mencionei ali, não aquele amor humano, né? Quando eu vi amor humano de um lado e vi o outro amor do outro lado, e eu vi que era completamente diferente. Então, esse amor incondicional que vai unir as pessoas para participarem desses projetos de regeneração, de mudança de fato da Terra. Então a gente não vai ficar sentado falando, não, olha, agora deixa eu ver, né, como é que tá. Não, não tem. É a ação, é a atitude. Porque a consciência, ela te move. Você não tem como ficar ali, né? Ela te move. Você descobre uma coisa, você faz outra, você vai se movendo e essa movimentação vai mudando, né? Então a frequência ela é uma entidade, vamos chamar assim, né? Superior, é a sua entidade superior que faz através de você um movimento de mudança. Então eu sou a mudança, né? Como a gente diz, é exatamente isso. Você quer que o mundo mude, você tem que ser a mudança. Você quer a paz, você tem que ser a paz. Você quer o amor entre as pessoas, você tem que estar imbuído disso, caminhando nisso. Não é você obrigar os outros nem jogar em cima de ninguém que aquilo tem que ser feito. Não, é você estar imbuído dessa energia, imbuído dessa atitude, e então essa energia pode ajudar os outros. Mas o que o outro vai fazer com ela aí cabe a cada um de nós. Então isso é muito importante, porque isso é uma lei superior. Né? Então a lei superior é a gente não interferir, né? Não, eu quero assim, né? Não existe. Mas ao mesmo tempo é o contribuir, porque um toque, né? Em alguma situação que não está funcionando bem, pode levar o ser a acordar, principalmente nesse movimento agora de ruptura das linhas do tempo, né? Então de cada um vai para um determinado ponto. É muito importante a gente alertar, por quê? Porque vai mudar, né? Então não tem como se manter na mesma linha do tempo um ser que está evoluindo, assim como aquele que não está. Ele não vai ficar, a consciência dele já está sendo programada, né? Então ele já está recebendo o seu destino pela atitude que está tendo.
Então esse é o movimento. O movimento é a nossa intenção cria. Então eu estou intencionando manifestar quem sou, né? Então a pessoa está intencionando manifestar quem ela é, descobrir mais de si mesma, etc. Ela vai sendo guiada para isso. A outra pessoa não quer saber nada disso. Então a intenção dela é não querer. Então ela vai ser direcionada para aquilo. E é assim que o universo responde, porque ele responde. Ele vai respondendo. Então eu quero saber, não, eu quero saber mais, né? Então vamos embora. Então você ativa isso, ativa essa frequência positivamente para você ir dando cada vez mais saltos, saltos, saltos. Porque aí começa a acontecer vários saltos. Saltos quânticos não é aquele grande salto. Existe o grande salto, né? Que é quando a gente desperta e vê que o mundo não é nada daquilo que a gente imaginava. Mas depois não para. Então é salto atrás de salto o tempo todo, porque a consciência entra num processo ascensional, ela não quer saber se, né, o que acontece, ela já tem um movimento, porque nós mesmos acordamos, né, lá atrás de fazer esse processo. Então a gente falou, não, no momento da transição planetária, você está lá na Terra fazendo isso, 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 ok. Aí chega aqui, né, a mente precisa ser toda retrabalhada para depois de milhares de anos nessa mente humana, para que a mente superior possa descer, né, na nossa e projetar a realidade que a gente realmente veio viver, compreendendo, né? Compreendendo, porque a gente não vai ficar na teoria, não tem teoria, a gente vai viver aquilo para compreender. Então, vamos nos atentar, né, a esse momento, deixar que essas coisas, se a casa caiu ali, ok, né, não tem problema, porque é assim que funciona mesmo, né, mas a gente tem que estar imbuído da vontade de reconstruir, mais de refazer as coisas de uma perspectiva mais ampla. Gratidão.